Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu TCC, que tem como tema repercussões da atuação fisioterapêutica na qualidade de vida de pessoas com queixa de tontura vestibular. O meu TCC eu estou fazendo em conjunto com dois alunos do nono período, Natan e Mariane, e eu tenho como orientadora a professora Elícia Vasconcelos. Nesse vídeo eu vou abordar um pouquinho sobre a introdução, pergunta norteadora, objetivos e também os tópicos do referencial teórico. Os sistemas vestibular, proprioceptivo e visual, eles vão estar diretamente ligados à manutenção do equilíbrio corporal. E uma disfunção em qualquer um deles, principalmente no sistema vestibular, pode trazer como consequência sintomas como tontura ou vertigem, que vão comprometer a manutenção desse equilíbrio e favorecer também o risco de quedas. Segundo dados de 2019 da OMS, a tontura ela vai acometer cerca de 30% da população mundial e ela vai ser a terceira maior causa de procura por atendimentos ambulatoriais. E ela vai ser desencadeada de uma forma multifatorial, envolvendo aspectos anatômicos, fisiológicos e também emocionais. E ela pode ter uma origem tanto central quanto periférica. Ela vai ser muito frequente no público idoso e vai estar relacionada ao fator do envelhecimento. E como eu falei antes, vai estar relacionado também ao aumento do risco de quedas, principalmente nesse público, né? E vai trazer como consequência uma limitação na sua independência e também prejuízo na sua qualidade de vida, visto que uma pessoa com queixa de tontura, ela vai ter uma privação desses movimentos, ela vai se sentir insegura para realizar, com medo de cair, com medo de sentir qualquer outro sintoma, e isso vai prejudicar a execução das suas atividades de vida diária. E, falando do público idoso, além de ter um aumento nas queixas funcionais, vai trazer um aumento também nas queixas psicológicas desse público. A fisioterapia, ela tem a sua atuação assegurada pela resolução número 419 de 2012 do COFITO, porque como o nosso campo de estudo é o movimento, é a reabilitação desse movimento, e pessoas com queixas de tontura vão ter uma desregulação nesse movimento, né? Uma insegurança. Então, é o nosso intuito como fisioterapeuta, a partir da reabilitação vestibular, trazer um aumento da qualidade de vida dessa pessoa para que ela execute de uma forma segura as suas atividades de vida diária e também ocupacionais. Por isso, a fisioterapia ela é tão importante nessa reabilitação vestibular. E não vai ser feita apenas com um profissional fisioterapeuta, mas de forma muito profissional, envolvendo alguns outros profissionais, como exemplo, o fonoaudiólogo e também um psicólogo. Como pergunta norteadora, nós temos o levantamento do questionamento se a atuação fisioterapêutica ela vai ter uma associação com o aumento da qualidade de vida desse indivíduo e, consequentemente, uma diminuição nessas queixas de tontura. Como objetivos, a gente divide em dois, né? O geral, que nós temos como o foco, verificar se a atuação fisioterapêutica ela vai ter uma relação ou não com esse aumento de qualidade de vida. E como objetivos específicos, nós temos identificar quais são os mecanismos fisiopatológicos e fatores de risco para uma pessoa com o queixo de tontura vestibular. Temos também, como objetivo específico, relacionar a anatomia, a fisiologia, aspectos psíquicos ou emocionais e também sociais que vão trazer de repercussão nessa qualidade de vida em decorrência do sintoma da tontura. E por fim, nós temos também como objetivo identificar quais são as formas de atuação fisioterapêutica. Aqui na imagem a gente vê um pouquinho sobre a anatomia do vestíbulo, o vestíbulo que está localizado no nosso ouvido interno e vai ter estruturas como o utrículo, o sáculo e também 3 canais semicirculares. Eles que vão ser responsáveis pela captação e percepção do movimento de forma tridimensional. Dentro dessas estruturas vai correr um líquido, que ele é chamado de endolinfa. Esse líquido, em conjunto às células ciliadas, que vão estar ao redor dessas estruturas anatômicas, eles vão ser responsáveis
pela percepção do movimento da nossa cabeça em relação ao nosso corpo. Porque quando a gente se movimentar, essas células e esse líquido, eles vão se vibrar e vai permitir, assim, essa percepção. Caso algum paciente chegue até você com sintomas de tontura ou de vertigem, é importante, sim, a gente checar a integridade desse sistema vestibular, porque cerca de 85% das vezes que se apresentar algum desses sintomas, eles vão estar ligados ao surgimento de uma vestibulopatia, que vão existir várias. Algumas delas são a neurite vestibular, síndrome de Meniere, e a mais comum de todas, que é a vertigem posicional paroxística benigna, ou VPPB, que é como ela é mais conhecida. Durante a anamnese daquele paciente, além da gente perguntar como são essas sintomatologias, se tem algum impacto na sua qualidade de vida, existe também a manobra Dix-Hallpike, que ela pode ser utilizada para checar se realmente há uma disfunção vestibular ou não. E ela vai consistir em deixar esse paciente deitado na maca com a cabeça para fora e o terapeuta ele vai inclinar essa cabeça dele a 60 graus para trás e a 45 graus para algum dos lados. Isso vai ser analisado bilateralmente. Quando essa pessoa estiver deitada nessa posição, ela vai ter que procurar um lugar fixo para ficar olhando e o terapeuta vai observar a movimentação ocular. Caso haja alguma movimentação involuntária e também esse paciente ter um sintoma de tontura, então vai ser um resultado positivo objetivo. Mas também há casos de esse paciente não apresentar nenhuma movimentação ocular, mas ainda assim se queixar de tontura naquela posição. Então, vai ser um positivo subjetivo. E caso não haja nenhum sintoma e também nenhuma movimentação ocular, então o resultado do teste é negativo. Como o maior público afetado pelas vestibulopatias são idosos, nós temos que estar atento às sintomatologias que eles vão apresentar, porque muitos deles vão ter dificuldades em movimentos que exigem uma movimentação da nossa cabeça, que são a maioria dos movimentos que a gente executa diariamente, como a mudança de decúbito, se levantar da cama, andar. Muitos deles vão ter relacionados, como já foi dito antes, a queixa de quedas ou de tontura enquanto anda. E esse idoso, ele, além de ter um estresse físico, porque ele vai ter uma diminuição da sua funcionalidade, né? Uma diminuição da sua independência, uma diminuição da sua autonomia, ele também vai ter queixas sociais e psicológicas, porque tudo isso vai repercutir para que ele tenha medo de executar atividades que costumava realizar antes, gerando também um isolamento social nesse idoso. A reabilitação vestibular, ela é uma das melhores estratégias para que haja uma diminuição desses sintomas vestibulares. E ela vai consistir em levar estímulos ao sistema vestibular por meio de atividades de repetição. E essas atividades de repetição, elas vão ativar a neuroplasticidade do sistema nervoso, que vão promover uma maior interação vestíbulo-visual, a fim de levar aquele paciente uma maior e melhor estabilidade, tanto visual quanto postural, seja ela estática ou dinâmica. A reabilitação vestibular ela vai ser dividida em 3 etapas. A primeira delas é a orientação, na qual o terapeuta vai esclarecer e tirar as dúvidas daquela pessoa em relação ao tratamento. A segunda etapa é o treinamento em si, no qual vão ter movimentos repetitivos dos olhos, cabeça e tronco, e também treino de marcha. E por fim, a última etapa ela é chamada de acompanhamento, na qual o terapeuta ele vai monitorizar esse indivíduo e também montar uma estratégia
para que esse indivíduo ele siga o seu tratamento em casa, para que seja um tratamento continuado e a melhora das suas sintomatologias venha de uma maneira mais rápida para aquela pessoa.